Seja bem-vindo e bem-vinda ao Diário de Eva, né, pá? Bem-vindos a todos. Por quê? Estamos no final do ano já reta final. Tá encerrando já, gente. Já encerrando o ano. E você não precisa ficar triste, né, pá? Porque aqui a gente não para. Diário de Eva não parou, não vai parar. Você fica aí calmo, porque suas quarta-feiras continuarão sendo com o Diário de Eva às 2h30. Só que, pá, a gente tem uma coisa muito interessante pra falar. Que pá, ficou engraçado, né? Que pá, coisa de judeu. Por quê? Diário de Eva 2021 vai ter mudanças. Vai ter Vamos novidade. ter novidades, mas não vamos contar agora, não é? Não, Porque a gente está vamos. preparando aqui as novidades. A gente tá preparando algo novo aí pra você. 2020 foi um ano assim, ó, que parece que passou 5, como a Tainá disse, parece que foram 5 anos num ano só. Mas 2021, com a graça de Deus, a gente já tá preparando as coisas, porque a gente prepara os cavalos, mas quem dá a vitória é o Senhor. Então a gente espera que você evangélica. lá. Você viu? Gostaram, Um versículo né? bíblico aqui pra vocês, que eu nem falei a passagem do dia. Pá, Oi. o que você acha que vai ter de novo? Spoiler. Pro Diário de Eva de 2021. Olha, gosto muito do Diário de Eva, todos sabem, na verdade, né? Programa Por favor, favorito. você falar que não, já sai pensou? daqui. Eu acho que pro ano que vem a gente precisa de algumas coisas mais animadas, talvez. Umas dicas, as pessoas pedem umas dicas. Gostaram muito das receitas. Exato. A receita. Talvez um quiz mais dinâmico, não sei, vamos ver. Vamos ver. A Paula já jogou aqui um verde pra ver se a gente colhe maduro. Coloca aí no chat. Aproveitando. Além das receitas, o que mais vocês gostariam de ver? Dica Exato. de casa, dica de economia, dica, você que sabe. O que você quiser, você pede, joga aí. a gente corre atrás. A gente que lute. E aí, você coloca aqui no chat já. A gente tá esperando aqui o pessoal dar aquela comentada. Falar assim, olha, eu quero receita. Inclusive, eu lembrei de uma coisa importante. Falei que ia fazer uma receita, não mostrei pra vocês. Eu verdade, tive foto, mas eu não gente. coloquei aqui pra vocês. Então, vou deixar para 2021, já ser o desafio 2021. Trago aqui uma receita gravada para vocês aprenderem a cozinhar comigo. Vai sair bom? Vai sair bom, porque Sim. eu aprendo com gente como a Paola. E eu aprendo com YouTube. Então, vocês vão aprender com a Paola, com o YouTube, com a gente aqui. Exatamente. Eu aprendo no YouTube, vocês aprendem no YouTube comigo. Olha só que legal. 2 em 1. Aqui a gente mata 2 coelhos numa Aqui tacada a gente só. aprende e repassa. Mas vamos ao que interessa. Hoje o tema é o quê, Paola? Vamos ao que interessa. Vamos falar de um problema que todo mundo enfrenta. Quem não tem esse problema? Quem não luta com os seus próprios pensamentos? Quem não luta com aqueles pensamentos que invadem a nossa mente, que falam, olha, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Deus não te ama, linda. Esquece. Nossa, é cada coisa que passa na nossa cabeça. E a gente não tudo. tá falando aqui como se a gente fosse doutora no assunto. Não. Porque a gente tem outro doutor pra falar. Nós somos vítimas dessa situação. Exato. Doutor Aldo vai falar aqui, mas calma, fica aí, o doutor já vai entrar aqui pra falar com a gente. O tema é auto-engano. Então, se você já sabe aí que sua mente produz uns pensamentos assim, nada a ver com as escrituras, você sabe qual é a verdade, mas você não consegue acreditar nela, você fica aqui no programa, porque vai ser muito edificante para você. Verdade. Já vamos começar aqui com a passagem do dia. Vou ler aqui para vocês, Jeremias 17, versículo 7 ao 9, que diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pesado, né? Jeremias escreveu umas coisas que... né? Mexe com a gente até hoje, olha só. Pra gente que gosta de dizer que eu senti no coração, o coração ali me disse. Vamos falar sobre isso hoje, né? Vamos. Coração, mente, pensamentos, sonhos. Não vamos falar sobre sonhos hoje. Vamos deixar para um programa pro ano que vem, hein? Sonhos é uma boa. Coloca aí no Quer chat. que a gente fale sobre sonhos? Vamos falar no ano que vem. Vamos. Pá, Oi. tem um quadro que eu gosto muito, que eu acho que é o meu preferido, Diário de Eva. Por que será, né?
É um momento interativo, né, Momento gente? É um interativo momento do em que Diário ela de Eva. coloca lá no Instagram dela, faz uma pergunta para o pessoal responde e a gente começa a ver como que vocês estão pensando, né? O que vocês acham sobre o tema que a gente vai tratar. É muito legal essa interação. Então, é o Quiz de Eva. Quiz de Eva. A gente já falou aqui que todo mundo passa por isso. Não tem quem não passe, tem um pensamento ali errado, meio fora da casinha. Não, né? Todo mundo tem um pouco de loucura, né? E aí a pergunta que a Ale fez essa semana foi: qual o nível de paranoia? Como que você alimenta esses pensamentos no seu coração, né? Esperando sempre o pior das situações. Você é aquela pessoa pessimista, aquela pessoa que fala, vai estar tudo errado, porque se der certo, pelo menos você saiu no lucro, né? B, criando cenários ilusórios e expectativas, também tem esse outro lado, né? Se você ficar alimentando a sua mente com tudo vai dar certo e criando coisas, prometendo para você mesmo coisa que Deus não prometeu, você faz isso. C, às vezes tenho a impressão que as pessoas falam mal de mim. Nossa, quem nunca, né? Passou por isso, de a pessoa estar olhando para a parede que está atrás de você e está, ó lá, tá falando mal de mim. Ou D, sou bem equilibrada quanto a isso. Meu sonho, né? Se você atingiu, Já me avisa já aqui. comenta aqui no chat que a gente não vai A ficar gente com te inveja de chama você. para falar sobre isso aqui. Exatamente. Mas hoje nós temos uma pessoa muito especial, uma pessoa queridíssima aqui, que eu costumo chamar de pastor, já vou logo avisando para vocês de casa. Sim. Doutor Aldo. Doutor Aldo, ele não é pastor ainda. Eu falo para ele, faz um seminário que facilita pra gente. Doutor Aldo, você tá por aí? Aê. Oi, tudo Como bem? que o senhor está? Saudades do senhor. Uma vez por mês acho que é pouco, né? É pouco. Não, mas tá tudo bem. Doutor, vamos falar de um tema tranquilo hoje, né? E aí, já quero começar. O pessoal entrou aqui e falou, auto-engano, Diário de Eva. Mas o que é o auto-engano? Já quero jogar essa bomba aí para o senhor responder. Bom, auto-engano é você se convencer de determinadas coisas, né? Mesmo que todas as evidências falem o contrário, né? Você tem certeza que você está certo, que aqueles seus pensamentos são corretos, ainda que sejam meras impressões, né? Ainda que você fale assim, não, mas é uma coisa que eu acho, que eu sinto, parece que isso brotou no meu coração, como a Paula falou aí, né? Foi tão claro para mim, é tão claro, eu tenho certeza que eu estou certo nesse ponto, né? E aí você fala, pera um pouquinho, isso que você está falando aí não tem a menor chance de estar correto, né? Não condiz com a realidade, está fora, você está convencido de coisas totalmente erradas, né? Então, isso é o auto-engano. Muitas vezes as pessoas elas não chegam a conversar com outras sobre esses assuntos, elas vão guardando para dentro delas, né? E elas vão introjetando aquilo, né? É uma introspecção e vão se convencendo a cada dia, a cada tempo, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é verdade, aquilo é o fundamento, e elas passam a fazer daquelas ideias a sua cosmovisão, né? Elas passam a introjetar aquilo na mente delas, e aquilo vira o critério de julgamento delas, das atitudes, dos pensamentos. A vida é calcada em algo totalmente irreal, né? E estava aqui conversando com a Paola esses dias, doutor. Vou aqui expor a nossa vida. Você que lute com essa informação. Corta. A gente chamou o doutorado. A gente escolhe os temas aqui e, na verdade, a gente sabe que é Deus tratando a gente também, né? Falando assim, eu vou pegar Ao aqui vivo, para todo o Brasil. para todo o país
a gente tá aqui colocando as nossas falhas. E aí, auto-engano é uma coisa que a gente reparou que a gente tem, assim, exacerbadamente. Sim, por isso que a gente fala que todo mundo tem. Só porque a gente tem, a gente fala que todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu tenho, todo mundo tem. Porque a gente cria umas paranoias, né? A gente cria E aí, uma coisa que a gente conversou ontem, Paola, gênia, falou assim... Esse que é o ponto. A gente precisa falar para as pessoas que é dos nossos pensamentos. A gente precisa colocar para fora. Porque no momento que a gente está colocando para fora, a gente sente que é estúpido, né? Na hora que você está falando, você fica... Porque é uma coisa que a gente percebeu, né? Dessa questão de como alimentar, né, o auto-engano. Vem um pensamento na nossa cabeça e você fica... Às vezes é uma coisa tão absurda e ela é tão absurda que você fica constrangido. Aí você não quer nem dividir. Você fala assim, gente... Mas faz sentido. Mas a sua cabeça é tão verdadeira, você fala assim, não faz sentido, porque se você juntar A mais B, certeza que é C, olha que perfeito. Aí, mas você fica com vergonha de falar para os outros, então você não fala. Aí você alimenta. É uma loucura, gente. E a gente fala isso dentro do universo feminino, né? Mas a gente sabe que existe... É pecado, né? Pecado, ele vai lá em todo mundo. É geral. Sim. Mas pra gente que é mulher, a gente alimenta umas coisas, assim, que a gente compartilha uma com a outra e que são muito parecidas, né? Sim, a gente começa a perceber que a gente tem... É o ciclo do pecado, não é mesmo? Como, né, a gente já sabe que a espiral. A espiral é a mesma. E, doutor, assim, já demos uma introdução de como isso pode afetar, mas como, né, o auto-engano pode afetar a nossa vida? Por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Nós temos dois caminhos enganosos. Um, que são as pessoas que nos conduzem por caminhos enganosos, né? A pessoa mente para você e você acredita naquela mentira lá, né? Ou naquela falsidade, ou numa ideia deturpada, enfim. Isso aí é por falta de conhecimento, porque você acreditava na pessoa, achava que ela era de boa índole, então você acabou caindo na conversa dela. Você foi iludida. Pode até ter sido propositalmente ou até a pessoa passou para frente uma informação que ela tinha como verdadeira, mas era falsa, né? Então você foi iludido pelos outros. O que nós queremos falar aqui hoje é exatamente o ponto que vocês colocaram aí. São pensamentos que ocorrem na minha mente, de dentro aqui de mim mesmo, e que eu passo a crer que aquela ali é uma verdade, né? Eles não vieram de um livro, não foi que, eu li um livro lá e o livro falava isso, isso e isso. E o livro estava errado, eu fui induzido ao erro. É diferente. Nós estamos falando aqui de coisas que do nada vem na sua cabeça, tipo assim, por exemplo, eu estou escutando um barulho ali de fora e eu acho que é o corpo de bombeiros que veio apagar um incêndio aqui na minha casa, né? Eu acho que parece que eu estou sentindo um cheiro de fumaça aqui, não sei, parece que tá queimando aqui alguma coisa e parece também que eu vi uma sirene. Eu não sei direito se eu ouvi ou não, né? E aí eu começo a achar que, de fato, o corpo de bombeiro está ali porque está tendo um incêndio, né? Se tivesse outra pessoa aqui comigo e eu fosse compartilhar isso com ela, ela ia falar, não, mas espera um pouquinho, eu não estou sentindo cheiro de queimado nenhum e vou abrir a porta aqui, não tem bombeiro, não tem nenhuma indicação que esteja ocorrendo um incêndio, né? Ou, como durante essa pandemia, muita gente me falou que, por exemplo, ficou sabendo que o irmão teve Covid e que o quadro do irmão começou com dor na perna. Então a pessoa começou já a se preocupar com, parece que eu tive uma dor na perna. Nossa, não sei, tá estranha a minha perna aqui, acho que deve estar acontecendo alguma coisa comigo. Será que eu não estou com Covid também? Dor na perna. E outros que tiveram dor de cabeça, porque alguém teve Covid com dor de cabeça.
Outros estão com falta de ar, o dia todo ficam lá fazendo teste. Será que eu não estou com falta de ar? Né? Tive um conhecido meu aí que morreu com falta de ar. Então, é essa ideia que pensamentos que fluem da sua própria mente ficam atrapalhando a sua vida. Essa é a forma que o auto-engano, primeiro que ele atrapalha o seu dia a dia. Ele impede a fluidez do dia a dia. Porque você começa a pensar naqueles pensamentos quase que monocromáticos, né? Pensamentos não evolui. Você enfiou aquele negócio na cabeça e aquilo ali fica ali difícil dele ir embora, né? E segundo, que você começa a ficar meio escravo dessa ideia, né? Existem pessoas, as mais variadas, que eu conheço. Minha família morre muito de câncer, sabe? E eu tenho certeza que eu vou morrer de câncer também. E aí ele passa o tempo todo se apalpando, indo no médico. Doutor, parece que eu tô ficando meio rouco. Na outra semana ele vai no outro médico, parece que eu tô tendo uma dor aqui no peito, parece que a minha urina tá mais escura, acho que eu vou fazer colonoscopia. E fica caçando o câncer dele, porque ele tem certeza absoluta que ele vai morrer de câncer, porque a família inteira dele morreu de câncer, né? E é claro que pode ser mesmo que vá acontecer isso, mas existem incontáveis outras doenças que podem acontecer, né? Ele pode ser atropelado, ele pode ter um infarto, um derrame, tomar um tiro, sei lá, milhão de coisas podem acontecer, né? E a detecção do câncer precocemente também não é ficar nessa neurose aí, não vai ser isso que vai, né? Então, essas ideias enganosas trazem infelicidade e peso para a vida da pessoa, tá? Entretanto, nós vamos falar mais para frente, daqui a pouco, sobre enganos espirituais, ideias enganosas na área espiritual. Aí o sofrimento, eu creio, é maior ainda, né? Nossa. Eu tava pensando agora em como que a quarentena corroborou, né? Colaborou para esses pensamentos entrarem na nossa vida, assim, né? No nosso coração. E eu lembro histórias minhas. Agora eu posso contar mesmo. Agora vai falar da vida dela. Diário de Letícia. Eu lembro que na quarentena eu coloquei na minha cabeça, a gente tá fazendo ligação, graças a Deus, a Paola e eu, a gente tinha um grupo de amigas que a gente se ligava todos os dias pra fazer devocional juntas. Já não podia se ver, né? Não podia sair de casa. Então a gente fazia devocional juntas todo santo dia. Aí, numa dessas conversas, eu revelei o meu segredo pra elas. Eu falei que eu tava pensando que eu ia morrer. Certeza. Gente, certeza que eu vou morrer. Não, eu já sei. Coloquei isso na minha cabeça e ninguém tirava. E aí eu começava a fazer planos, assim, ó, fulana pode ficar com isso aqui que é meu. Cicrana pode ficar com isso aqui que é meu. Gente, quando eu morrer, não faz isso não, tá? Quando eu morrer, vocês fazem isso aqui. Gente, era uma doideira na minha cabeça, doutor. E eu tinha um surto psicótico que um dia eu dormi e acordei e eu tinha certeza que todo mundo me odiava. Todo mundo, mas era todo mundo. O meu cachorro, minha mãe, a Letícia, todas as minhas amigas. Todo mundo me odiava, do tipo assim, todo mundo, as pessoas só me suportam. Elas me toleram. Eu tenho certeza. Tudo bem que alguém pode estar assistindo falando assim, é verdade, Paola. Tudo bem, a Letícia disse que gosta de mim. Então não é todo mundo. Então já não é todo mundo. Uma coisa é você ter certeza que todo mundo. E eu perdi o sono por causa disso. Aí compartilhei com as amigas, aí todas elas, pelo menos as 4 ali, falaram, não, a gente gosta. Aí já fiquei. Aí era menos 4 na lista dela. Aí elas pregaram pra mim e falaram assim, mas Jesus te ama, tal. Aí já fiquei mais tranquilo, porque até Deus já não gostava mais de mim na minha cabeça. E assim, gente, quando você tá passando por isso, é real. Na nossa cabeça é algo faz todo sentido. Vivo, é assim,
uma coisa que toma conta. E se você não tomar cuidado, você pira mesmo. Pira mesmo. E até quando o doutor Aldo estava falando da questão do engano de outras pessoas, ele vai falar mais para frente da questão do engano espiritual, eu lembrei assim de conhecer algumas amigas que vinham de algumas igrejas pentecostais com umas promessas assim que fizeram para elas, assim, totalmente fora da Bíblia, totalmente assim, pica a Bíblia e rasga a teologia, mas me fizeram essa promessa lá um dia, uma irmãzinha virou para mim e prometeu que Deus disse isso. E ela tinha certeza que com 20x anos, no ano tal, ela ia encontrar o varão, ia casar com ele. Eu lembro que começou a chegar perto do ano que ela tinha essa promessa, ela começou a ficar deprimida. Assim, porque ela via que não estava nada acontecendo, ela tinha certeza que aquela promessa ia acontecer, e o negócio começou. E ela ficou mal, assim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Assim, tanto o nosso auto-engano quanto os enganos que vêm dos outros e a gente assimila como se fosse verdade bíblica, né? Exato. É muito perigoso. Quantas coisas não acontecem de ruim com a gente porque a gente acredita nessas coisas, né? Sim. E às vezes a gente, além de criar, olha que perigo, além de criar esse auto-engano, a gente coloca para outra pessoa. Então a gente engana outra pessoa. A gente nunca para pensar que a gente pode ser a pessoa que está enganando, né? Sim, exatamente. De olhar, sentir que não tá coisa boa aqui tá acontecendo, não. E é coisa do nosso coração. Sentir que aquela pessoa tá acontecendo isso com ela. Aí é muito perigoso. É um campo muito abstrato, muito... Coração é enganoso, gente. É enganoso. Li aqui em Jeremias, volta aí na passagem de Jeremias 17 para vocês verem. Doutor, aí aqui, aproveitando que a gente já colocou nossos pecados pro senhor, depois o senhor tem nosso WhatsApp e já manda lá. Manda lá o seu conselho pra gente, meninas. Vamos parar. Parem de ser loucas. Quando a gente tiver algum problema, mandar mensagem pro doutor Aldo, né? Assim, doutor, a gente tá criando paranoia aqui, ó. Loucura essa cabeça aqui, gente. Cria tanta minhoca. Fala pra mim que Jesus me ama. Aí a gente supera. Larissa Ferraro, num dos programas, falou que a gente... É como se a gente tivesse um ninhozinho na nossa cabeça e colocasse as minhoquinhas lá dentro. Você decide. A gente faz isso o tempo todo. Doutor, a gente sabe que o auto-engano, ele produz pensamentos intrusivos, né? O auto-engano, ele começa com esses pensamentos aí, aleatórios, sem comprovação nenhuma, sem comprovação bíblica, científica ou além qualquer da outra. Nossa imaginação. Além da nossa imaginação, muito fértil para o pecado. E aí, como que é esse processo que ela é criada? Tipo, como que ela começa a crescer no nosso coração? Na verdade, existem algumas explicações hoje em dia neurológicas, de fisiologia neurológica, que tentam explicar isso aí, tá? É uma forma de explicar por que isso acaba habitando dentro da nossa cabeça e quase que se tornando uma realidade para nós, né? Esses pensamentos intrusivos, quando eles começam a se tornar frequentes, é o que eles chamam de falsas crenças, né? O sujeito começa a acreditar piamente numa verdade. Acho que o doutor caiu a ligação. Mas estamos aqui, vamos esperar ele retornar. Sim. Mas tudo que ele estava falando já é de grande valia pra gente. Por quê? Porque eu e a Paula aqui, a gente está necessitada. Hoje tá difícil, hein, gente? A gente está necessitada, deu para perceber. Esse assunto é muito abrangente. Esse assunto toca os nossos corações e eu espero que você aí de casa pegue isso para você, avalie o seu coração, aproveita com a caneta aí. A gente sempre tá com a caneta, as coisas aqui. Anota tudo, avalia a sua vida. A gente recebe alguns feedbacks e é interessante falar disso aqui, ao vivo. A gente recebe algumas mensagens, pessoas falando que contribui muito para a vida espiritual delas, que elas mudam, que elas buscam conselheiros. E é muito bom ouvir isso, por quê? Não é porque é pra gente, é porque mudança acontece quando a gente trata o nosso coração. Sim, é muito bom a gente ter o feedback também, para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo, né? A ideia do programa é acrescentar na vida de outras pessoas, assim como ele tem acrescentado na gente. Vocês perceberam que o tema de hoje foi totalmente pessoal, né? A gente está aqui compartilhando
as nossas paranoias, porque a gente sabe que muita gente passa por isso, e é uma das coisas que a gente ia até comentar, talvez o Dr. Aldo comente, espero que ele volte logo, nas próximas perguntas, mas uma das raízes da síndrome do pânico é a questão dos pensamentos intrusivos, né? Porque a gente alimenta os nossos medos de forma tão... assim, alimenta tanto, né, que eles se tornam reais, né, a ponto de você não querer sair de casa, etc, etc. Mas a gente pode ter um programa sobre isso. Exato. O doutor Aldo voltou. Eita. Ouvi falar aqui. Me disseram, passarinho me contou que o doutor Aldo tá aí com tudo. Voltou com tudo, né, doutor? É isso aí. Voltou. Graças a Deus. Acho que Tá me ouvindo? meio travado, eu acho. Tá. Vamos orar, gente. A gente precisa orar. Porque nesse tema, a gente precisa do doutorado aqui. Sim, gente, porque, né, ele já ia falar daqui das questões neurológicas, porque... Eu tô curiosa para saber o que é essa questão eu também. Eu tô neurológica. lidando aqui do jeito amador com essa questão, né, e acho que... O nosso jeito amador é a Vamos gente ver. se aconselhando. Doutor Aldo. Ah, voltou, graças a Deus. Agora Doutor, eu tô pode vendo continuar vocês. aí. Estão me ouvindo bem agora? Sim, sim. Legal. Então, eles dizem que essas falsas crenças fixadas, elas criam vias neuronais novas. É a tal da neuroplasticidade, tá? Vocês estão me ouvindo ou caiu outra vez? Estamos ouvindo. Oi? Tá. Então, essas novas vias neuronais que a neuroplasticidade possibilita dão um certo conforto à pessoa. E ela passa a... não é que ela gosta daquilo, mas ela passa a entender aquilo ali como algo que faz parte da vida dela, algo que é integrado à vida dela, né? Então, ela se aproveita daquilo, tá? Ela passa a conviver com aquelas ideias e aquilo se torna o mundo real dela, né? Por exemplo, ela começa a ouvir vozes, às vezes alterações visuais também, às vezes sensações táteis, acha que tem algo pegando nela, né? Ou caindo sobre ela, né? Começa até inclusive imaginar que sonhou determinadas coisas, enfim, todas essas sensações auditivas, visuais, de paladar até, de tato, elas passam a se tornar vias neuronais recém-construídas, tá? E isso aí passa a se tornar realidade na vida dessas pessoas. Tá travada a imagem? Não, tá tudo certo. Tá com medo, né, doutor? Deu aquele medinho agora de Tá cair. tudo certo. É que pra mim aqui... Oi? Tá com aquele medinho de cair de novo, né? Não, é que pra mim aqui tá travada. Não, a gente tá te vendo bem. Bom, Agora ótimo. Tá, é que pra mim tá cortando. Foi. Então, concluindo essa ideia, há uma explicação fisiológica para o surgimento desses pensamentos intrusivos que saem a partir dessas novas conexões que foram feitas, tá? E isso aí é o que acarreta que leva o sujeito a ter esses pensamentos oriundos do nada, né? Porque eles partiram de premissas falsas, né? Então, pensamentos intrusivos começam a ocorrer o dia todo, né? Do tipo que nem você começou a imaginar aí, eu vou morrer.
E aí vem um pensamento assim, puxa, mas para quem que vai ficar tal coisa? Puxa, mas o que vai acontecer com meu pai e com a minha mãe? Puxa, mas o que vai acontecer com as minhas amigas? O que o mundo vai fazer sem a minha presença aqui, né? Ela pensa isso. As pessoas vão achar que o mundo acabou, né? Então, essas ideias, elas vão florescendo, e elas vão levando as pessoas à loucura, entre aspas, aí, tá? E muita gente tem desequilíbrio mental por conta dessas falsas crenças fixadas mesmo, né? E isso aí é uma coisa que é o que nós temos hoje de concreto hoje em dia, tá? Mas a autoenganosidade, ela permeia a nossa vida, na verdade. Nós criamos explicações para a realidade, explicações para o passado. Por exemplo, se você for narrar, se pegar vocês duas, que são amigas, faz quanto tempo que vocês se conhecem? Uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. É que não é tanto tempo assim. Mas pensa numa alguém da sua infância, da sua adolescência, 10, 12 anos de idade. Se eu falar, quem era a sua melhor amiga naquela época? Ah, é a fulana. Tá. Conta aí uma aventura que você teve com ela. Ah, teve uma vez que nós fomos no cinema e aí você vai contar lá a sua versão, né? Certamente, se você for perguntar para a sua amiga fulana lá, sem ela saber o que você falou, fulana, me contar, sua amiga lá me contou uma história quando vocês foram no cinema, como que foi? Conta para mim essa história. Você vai ver que a versão dela geralmente reforça outras coisas, a visão dela é diferente, ela tem outra impressão do que aconteceu, a leitura da realidade é outra, né? Então, a forma como nós lemos a realidade, ela é extremamente pessoal, é que nem a nossa impressão digital, né? Então, cada um de nós tem uma leitura da realidade, uma leitura das coisas. Basta ver na igreja. Você pega um versículo, você vê que não há uma uniformidade de ideias a respeito de um dado versículo, né? Se você conversar com vários irmãos da igreja, o que você acha desse versículo aqui, ó? Pode ser até que, claro, vai ter vários que vão concordar. Mas se você for cavocando sobre o entendimento de cada um, você vai perceber que, na verdade, lá no fundo, cada um tem sua própria ideação, né? E isso é fruto do quê? Isso é fruto dessa pessoalidade que nós temos, né? E isso aí é que nos define também como pessoa. Por quê? Porque cada um faz uma leitura a respeito do seu próprio eu, tá? E da sua posição no mundo, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Cada pessoa tem uma noção, né? Claro, a maioria tem a mesma noção, mas se você cavocar lá no fundo, você vai obter respostas individualizadas, tá? Então, esses pensamentos intrusivos fazem parte dessas noções que nós temos a respeito de nós mesmos, das coisas que nos circundam, do nosso passado, a leitura que nós fazemos do nosso passado. Então, essas ideias, que nem a Paola acordou lá com o pensamento que ninguém ama ela, né? É claro que isso tem um pouco de verdade nisso, né? Mas Ela vai acordar amanhã ruim de novo. Se preparem que vocês vão receber minhas mensagens. Imagina aquela Paola é da paz, né? Mas por quê? Porque provavelmente ela pode ter vivenciado alguma situação onde a leitura dela é essa. Ou esse é um temor que ela tem.
Isso é um temor que ela tem. De Vila no meu ser... coração, ao vivo. Isso que eu ia falar. Mas é verdade. Não, tem... Então, tem bastante gente que tem isso. E o que é isso? É que eu quero ter aceitação. Eu quero ser aceito. Eu tenho um pouco de temor de homens, né? Eu não gosto de ser reprovada. Há um tempo aí, eu estava falando com um casal aí e coloquei exatamente esse julgamento aí. Eu falei, olha, muitas vezes nós tomamos atitudes na vida porque nós temos medo de ser reprovado. Nós queremos ser aplaudidos. Se for possível, recebermos até uma recompensa, né? Não, mas eu não sou assim. Não, é assim como que você era lá na escola. Você estudava para tirar nota? Ah, estudava. Então, por que você queria tirar nota? Para mostrar, né? Não é que você ligava muito para nota? Ligava, então você quer uma recompensa. Quero uma medalha. E querer recompensa sei lá, qualquer recompensa, né? Querer recompensa é querer estar apoiado em suas próprias forças, né? Esse é o indicativo disso. Então, na verdade, as falsas crenças, elas habitam sim a nossa mente, o nosso espírito. Habitam sim. As pessoas falam, não, mas eu não fico pensando em bobagem. Você pode não considerar isso uma bobagem. Até acho que não é mesmo uma bobagem. Eu acho que é uma coisa séria. Exatamente. Aí, ó, tivemos nosso coração descascado aqui. Já nesse fiz programa. uma análise aqui, ó. Já quero. Olha, vou te falar. É interessante que você estudou temor de homens na quarentena. Sim, né, durante esse eu período. estudei. E toda essa questão veio à tona exatamente por conta das paranoias que vem aí, você sabe. E a gente que trabalha com aconselhamento já sabe, já sabe. atrás da raiz, né? E aí eu acabei estudando um livro que eu recomendei já a gente fez o Clube do Livro sobre ele, sobre temor de homens, que era uma devocional pequenininha, depois a gente coloca no comentário o nome dele, que era sobre temor de homens, que revelou muito do meu coração. E quando você está lá em casa, assim, e você não está em contato com as pessoas, você acaba percebendo que você gosta e precisa das pessoas? Sim. Mas será que é só por conta delas? Né? Será que é porque você gosta de servir ou você gosta de ser vista, admirado, amado? Nossa, é muito pecado, gente, no nosso coração. É muita coisa. A gente percebe tanta coisa. A gente tem que ver a quarentena também como um período de tratamento de Deus, né? Tratamento. Quanto pecado não foi revelado. Porque a gente fala assim, não, surgiram vários pecados. Não é que surgiram, não. Eles foram revelados. Revelou o que já tinha ali dentro. Revelou o que seu coração podre já tinha. Exatamente. Que o nosso coração, não posso falar seu, porque o meu também, olha, tanto de coisa. Eu pensei que eu ia morrer. Achou que ia morrer. Ainda já tava dando e pensou, o que vai ser do mundo sem mim? Já tava falando assim, Jesus vai ter que voltar logo, porque vai ficar como esse lugar? Sim, eu aqui. Doida. E aí, Deus trata, Deus é bom. Olha só, eu e a Paola aqui, a gente tá caminhando pra sanidade mental. Sim. Quando o doutor começou a falar aqui dos problemas da neuroplasticidade, já comecei a ficar preocupada aqui, ó, dessas vias que eu mesmo criei na minha mente. Se eu tô vivendo num mundo de Alice aqui, ó, já tô preocupada. Depois a gente conversa, doutor. Doutor. Mas foi muito legal ter essa explicação mais fisiológica, porque a gente vê como que a gente já é condicionado a fazer coisa errada, né? A pensar coisa errada. Como as coisas começam na nossa imaginação. Eu lembro que o pastor Carlos vai lançar aí, gente, soltei um spoiler aqui. Vai lançar um programa com o pastor Carlos Bacotina, que é conselheiro bíblico também. E ele vai falar sobre distúrbios da sexualidade, um dos nossos programas. Fica atento aí. E aí ele falou sobre... Ele falou dentro da área de distúrbio da sexualidade, mas a gente pode encarar para todas as áreas da nossa vida, né? Sobre como a gente cria um mundo imaginário, e aí de tanta gente viver nesse mundo paralelo, nesse mundo imaginário, a gente começa a colocar ele dentro da realidade. Aí a gente começa a viver na realidade como se fosse naquele mundo imaginário. E eu acho que esses pensamentos intrusivos, eles desembocam nisso, né? Quando a gente começa a ter esses pensamentos, e a gente começa a alimentar esses pensamentos intrusivos,
a gente começa a alimentar o nosso engano, a gente começa a achar que é tão real que a gente vive naquela realidade e coloca para as outras pessoas, como se fosse, "Ah, isso aqui é isso aqui. 1 mais 1 é 2 pra gente, né? Naquela realidade imaginária. E aí, quando ele falou isso, fez todo sentido, né? E quando a gente começa a passar para esse campo do engano, faz mais sentido ainda. Porque eu começo a olhar as minhas paranoias e eu fico, gente, mas cadê? Onde que tá o princípio? Da onde eu tirei isso aqui? Não tem. A gente não tem da onde a gente tirou. A gente tirou fontes da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Um passarinho passou, você falou, é verdade isso. E pronto, começa a criar. Doutora, agora o ponto importante, né, que a galera tá mais esperando. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre o auto-engano? Bom, a Bíblia, ela já, nesse versículo que vocês leram aí, de Jeremias 17, ela já qualifica exatamente qual é a qualidade do nosso coração, né? Ela coloca claramente lá que enganoso é o coração. Enganoso é o nosso coração, né? Então, nosso coração, ele ama viver a enganosidade do pecado, né? Foi o pecado que trouxe essa enganosidade para dentro aqui das nossas vidas. Nós nascemos pecadores, por isso acabamos vivendo, desenvolvendo as nossas vidas em cima de uma série de enganosidades, né? E isso é da nossa natureza, é a natureza do nosso coração. Além de ele ser enganoso, ele gera uma consequência trágica, né? Ele é desesperadamente corrupto, ou seja, ele não só acredita no engano, naquela enganosidade, como ele toma decisões em cima delas, né? E ele corrompe as situações, corrompe a verdade, né? Porque partiu do engano. E muitas vezes nós sabemos claramente que a Bíblia se posiciona contra determinadas coisas, mas nós achamos que nós vamos fazer do nosso jeito. Porque do nosso jeito pode ser que dê certo, eu tenho experiência, eu estudei, eu sei que isso aqui pode ser feito, eu vou confiar na minha tendência, na minha visão das coisas, premonição, né? Eu acho que eu tenho uma sexta visão, né? Isso, uma intuição. Então, eu acho que eu consigo dar conta disso aqui. Só que a Bíblia nos ensina, do Gênesis ao Apocalipse, que quem está no controle é Deus. Nós não temos controle de nada, né? De absolutamente nada. Não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a um minuto. Então, hoje mesmo, um exemplo foi esse. Nós estávamos indo para São Paulo. Nós deveríamos estar ao vivo hoje aí no programa. E não foi possível. Não foi possível, né? E é uma coisa fora do nosso controle. Não tem como eu controlar. Então, é engano. Por isso que a Bíblia fala que cabe ao homem fazer planos, né? Nós devemos planejar, lógico. Devemos sonhar, planejar, idealizar. Não podemos agir de impulso, de sopetão. Temos que pedir. Fala que na multidão dos conselhos é que está a sabedoria. Fala que a gente tem que estudar, conhecer os assuntos. Não adianta fazer as coisas correndo, nada e tal, e depois pedir para irmão, ora por mim, ora por mim. E toma decisões precipitadas, né? Entretanto, mesmo você se cercando de conselheiros, indo estudar um assunto, tendo experiência, estando do lado de gente experiente, você sabe que no fundo, no fundo, no fundo, aquilo só vai dar certo se Deus quiser. É o que Tiago fala lá. Olha, iremos lá, faremos negócios, compraremos e venderemos. Se Deus quiser. Né? Se Deus quiser e permitir. Então, a enganosidade humana, ela está
começa com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Foi a enganosidade que cativou os dois. Ambos foram enganados por um ente terceiro, mas eles mesmos se auto-enganaram. Eles mesmos. Puxa vida, é mesmo, aquela fruta ali parece ser boa, parece que se eu comer dela, eu vou ficar sabido, eu vou ficar poderoso que nem Deus, assim, eu vou comer esse negócio aí. Ele está falando para não comer justamente por causa disso, porque ele acha que se a gente comer, nós vamos ser concorrente dele, né? E isso acontece no ambiente de trabalho nosso até hoje, isso acontece nas nossas famílias, entre irmãos, né? Ele está fazendo isso porque ele quer agradar o pai e a mãe, daí ele vai ficar sendo queridinho, ele vai passar a perna em mim, né? E assim, isso, casais, né? Ou seja, a ideia de enganosa, ela permeia os nossos relacionamentos, permeia a Bíblia inteira, e nós somos, muitas vezes, e aí é o triste, quando nós somos consumidos pelos nossos enganos. Consumidos pelos nossos enganos. Isso nos leva a uma situação triste demais. Infelizmente, outro engano que se comete daí é achar que as consequências dessa enganosidade que entrou lá dentro do corpo, um remédio vai tirar. Se eu tomar um comprimido não sei o que lá, vai resolver meu problema. Então, mas o seu problema começou lá atrás, quando você criou pensamentos enganosos. E hoje você está vivendo essa triste realidade. Eu conheço uma pessoa que viveu um drama na empresa que trabalhava, um drama terrível, terrível mesmo. E como fruto lá do drama, lá no momento do drama, ele foi criando minhocas na cabeça, tá? Ameaças que estava sofrendo e tal, e foi pondo uma série de pensamentos enganosos. Em 2 anos, essa pessoa desenvolveu uma ansiedade e uma depressão profundíssimas, profundíssimas, a ponto de não sair mais da cama e tomar um monte de remédios. E é difícil abordar, dificílimo abordar agora essa pessoa. Por quê? Porque o estrago que esses pensamentos enganosos provocaram na mente foram profundos demais, né? E vai ser difícil voltar a tudo mais. E eu só queria concluir isso aqui dizendo o seguinte, que outro pensamento enganoso que nós temos, frequente, é quando nós damos mais a atenção àquilo que o diabo, o mundo, nos dizem. Auto-engano é eu prestar atenção demais naquilo que eu penso. E esquecer da palavra de Deus, botar ela no canto. Ou então, eu presto muita atenção naquilo que as circunstâncias me mostram. E boto a palavra de Deus no canto. Ou eu fico dando ouvido para o diabo, para as tentações, para as coisas absurdas que ele quer que eu pense e faça. E boto a palavra de Deus no canto. Tá? Então, toda vez que isso acontece, a verdade ela é torcida, distorcida e quebrada. E aí eu passo a viver numa mentira. E aí o meu mundo vai desabar. Então, nós precisamos ter conversas francas com pessoas confiáveis, abrir nosso coração para essas pessoas de vez em quando, para isso que serve igreja, que nem vocês aí tem uma estrutura fantástica de aconselhamento bíblico, onde os irmãos têm acesso e podem abrir seu coração para pessoas treinadas, equipadas, né? Para falar, irmão, você está vivendo uma enganosidade. Saia fora dessa ideia. Essa ideia é enganosa. Conheço um casal que tá brigando porque ciúmes. Ciúmes é enganosidade pura.
Em nome do quê? Em nome de egoísmo, né? Então, várias vidas são tumultuadas pelo auto-engano. O auto-engano ele é muito mais frequente do que a gente imagina. Eu diria que de todas as distorções que existem, ela está em primeiro lugar, né? Por exemplo, o diabético vê um doce. Não, se eu comer esse doce aqui não vai acontecer nada para mim, é só um docinho. Engano. Engano, né? Eu vou só contar essa mentirinha aqui, não vai, ninguém está sabendo. Engano. Não dá nada, não. Não dá nada, não. Engano. Né? E por aí vai. Com coisas inocentes até coisas muito mais sérias, né? Então, esse é um assunto que realmente precisa ser tratado biblicamente. Biblicamente, porque quem detém a verdade absoluta e não nos conduz ao engano é Deus. Deus nunca vai nos enganar. Nunca. Porque ele fala lá na palavra, né? Eu não sou homem para mentir. Então, Deus não mente, né? Ele é a verdade. É a pergunta que o Pilatos fez para Jesus lá. O que é a verdade? Só tem uma, né? Agora, só para enriquecer mais as ideias, a verdade de cada um tem a ver com a cosmovisão de cada um. Então, por exemplo, um sujeito que é ateu e crê no evolucionismo. As verdades deles são diferentes das nossas. Nós somos crentes e cremos que Deus é criador e que Ele é todo-poderoso e que Ele é Senhor. Então, a gente acredita em todo esse conjunto de verdades. Para nós, isso é a verdade. E aí eu tenho que ter coerência com essas verdades na minha vida, né? Porque eu vejo crentes hoje falando que tal coisa é normal. Não, uma mentirinha branca aí é normal. Não é normal. Isso é normal para quem não é crente. Para quem não é crente é normal. Para nós não é normal, não. Mentirinha, mentirona é a mesma porcaria. E por aí vai, né? Eu acho que é muita informação. Tô fazendo download ainda. Tá processando aqui, ó. Tô vendo essa cara de processando. A gente tá processando ainda. Mas o que o senhor falou, eu falo o que o pastor falou, é muito real. E aí, durante a sua fala, vinha assim, mas Cristo é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E aí, a gente pensar nisso traz uma esperança. Porque você pode estar vivendo o maior engano da sua vida. Você, analisei aqui, minha vida é uma mentira, estou vivendo uma mentira. Ainda assim, existe esperança, né? Existe Cristo, que é a própria verdade. Então, não é só assim, acredita nessa verdade aqui que eu tô te falando. Não, eu sou a verdade. Acredita em mim aqui. Confia aqui em mim, que vai dar tudo certo. E aí, a gente... E eu acho que é uma coisa muito geral, porque por mais que a gente esteja dentro da igreja, vivendo em comunidade, vivendo em comunhão, a gente pode ser líder, a gente pode estar em todos os ministérios possíveis, e a gente pode estar falando algo que a gente não vive. E a gente pode estar professando uma fé que a gente não vive internamente. Sim, né? A nossa prática destoando da nossa cosmovisão mesmo. Exato. Né? A gente vai e fala que Deus é soberano, mas a gente fala assim, Deus não está cuidando disso. E a gente vive esse auto-engano de, eu vou cuidar disso aqui porque acho que Deus esqueceu, viu? É verdade. Nossa, e a necessidade de controle, então? O que a gente faz? Exato. Isso daria um programa também, necessidade de controle. Acho que o doutorado ia falar alguma coisa. Você quer falar alguma coisa, doutor? Não, é só falar que o que a Paola falou pode ser traduzido numa expressão, né? Que nós temos que ter ortodoxia e ortopraxia. É essa a questão. Verdade. Não, e é exatamente isso. É como que a gente tem que alinhar essas duas coisas, né? Alinhar o que... internalizar a palavra, né? Inculcar a palavra no nosso coração e para a gente viver aquilo que a gente tem ouvido, que a gente tem aprendido do Senhor. Porque na hora que chegar um pensamento intrusivo, a gente vai conseguir discernir, né? Sim, e se a gente não pratica o que a gente diz que acredita, porque
de fato, a gente não acredita. É. Né? Então, a gente precisa rever muitas dessas coisas, né? Exatamente. Doutor, aqui para a gente dar uma fechada no assunto, parte prática. Como que eu faço para me despojar A gente falou um pouquinho sobre isso, mas como que eu faço para me despojar do auto-engano e me revestir de algo que supra esse campo Esse minado, problema, né, essa que eu minha criei? necessidade de inventar coisa para mim mesmo. Eu acho que a melhor coisa a ser feito é aquilo que o Ed Welch propõe lá, né? Aliás, por falar em Ed Welch, deixa eu voltar eu ia interromper vocês numa conversa que vocês estavam aí atrás sobre temor de homens. O livro do Ed Welch que trata temor de homens é aquele Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, tá? Que até já teve aí no programa de vocês falando sobre livros. Acho que vocês já falaram desse livro, né? Uhum. No Clube do Livro, né? Quando Deus é pequeno, as pessoas são grandes. Mas ele tem um outro livro bem fininho, um dos últimos livros que foi lançado em português, que é Aconselhando Uns aos Outros. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Nós somos irmãos em Cristo. Então, quando nós vamos na igreja lá, a gente senta lá e tal, e aí, irmão, tudo bem? Ah, tudo bem e tal. E pronto, encerrou a conversa. Não. Então, cara, eu tô tendo uma ideia fixa aqui. Eu ando pensando muito sobre isso, aquilo, aquele outro. O que você acha disso? O que você pensa sobre isso? Nós não somos muito de expor nossos pensamentos, né? Outro dia eu me surpreendi que um irmão chegou para mim e falou assim: eu tô surpreso comigo mesmo, não sei o que está acontecendo comigo. Eu nunca fui de ficar olhando mulher assim, com um olhar impuro. E isso está acontecendo recentemente comigo. E ele está vivendo outra situação, outras questões, né? Eu falei, então, na verdade, isso aí que você contou é um belo sintoma da causa geral dos outros problemas todos. O senhorio de Cristo está indo embora. Você está se assenhorando da sua vida. Quando você começa a curtir as coisas que você faz por conta do seu pecado e tal, você está largando da mão de Deus. Você pode não estar se afastando da obediência ao Senhor, mas você está começando a achar que você tem um pouco de poder, tá? Que você tem um pouco de caminhada sozinho. Não, eu consigo dar uns passos sozinho. Uhum. Na verdade, nós não conseguimos dar nem levantar a perna sozinhos, para nada, né? Se tem uma coisa que nós somos, incapazes. Nós somos dependentes, né? Inclusive, existem vários psicólogos e tal. O Maslow é o mais famoso, né? Que propôs aquela pirâmide das necessidades. Uhum. As nossas necessidades são do quê? Da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da bênção de Deus. Essa é a nossa necessidade. É claro, tem as necessidades fisiológicas, né? Mas é evidente, nós temos que comer, beber água, respirar, óbvio, dormir. Tirando isso. Não, nós temos que nos realizar profissionalmente. Eu tenho que me realizar em Cristo Jesus. É nele que eu tenho que me realizar. Uhum. Ele é a verdade, o caminho, é a vida, é a vida, ou seja, essa é a vida que eu tenho, né? Uhum. Só que nós somos teimosos. Nós queremos ser o dono de tudo e os agentes que promovem tudo, né? Uhum. Que Deus nos livre dessas coisas. A gente faz que nem Adão e Eva, né? A gente sempre acha que tem uma ideia melhor. Uhum. Tem uma ideia melhor. Ele falou para não comer, Deus, mas deixa eu te contar. Tem uma ideia. Gente, que bobagem. Uhum. Uma das coisas que eu pensei quando veio essa... que eu estou aprendendo, na verdade, nesse último ano, basicamente, que o Paul Tripp fala muito é sobre o poder da nossa imaginação. Uhum. Né? Ele teve uma devocional dele que eu ouvi uma vez que abriu a minha mente assim, de como
a imaginação é um presente de Deus e a gente faz mau uso dela. E a gente precisa alimentar a imaginação. A imaginação é para a gente poder viver hoje coisas que vão acontecer lá no futuro, mas coisas reais, que é a eternidade, né? Isso é prometido, é garantido para os salvos, né? E a gente devia alimentar a nossa mente com essa ideia de que a gente vai viver a eternidade com Cristo e vai ser tudo maravilhoso, sem choro, sem dor. E a gente alimenta a nossa imaginação com outras coisas, né? Exato. Com esses pensamentos besteira. intrusos. Exatamente. Doutor, tudo que o senhor disse, e principalmente nesse finalzinho aqui, eu já fiquei emocionada, arrepiei. E foi uma bênção, foi uma pregação. Eu vou ter que assistir esse programa de novo, porque teve muita informação muito boa, acho que daria até parte 2. E eu vi aqui os comentários. Tem uma pessoa muito especial nos assistindo, o Júlio César Filho, o Júlio Purples. Aê, Júlio Purples. Tudo bom, amigo? Ah, Júlio Purples Júlio. esteve aqui, ó. A gente chama Júlio Purples. Ele comentou aqui, doutor Aldo. O Júlio aqui de Limeira. Ele comentou aqui no dia que ele veio, gravou um clube do livro comigo, tô me sentindo chique já. Ó. Doutor Aldo, Júlio, tá todo mundo aqui comigo, tô me sentindo especial. Ó, o Trigueirinho aqui também, o Trigueirinho, sua caneca já vou entregar. Ele comprou uma caneca aqui, ó, na conferência, eu não entreguei ainda. Vou te entregar. Atrasados, ó. Aqui, ó, Silvia tá com a gente, que aula. Silvia, concordo com você, que aula do doutor Aldo. Doutor Aldo sempre aqui com a gente. Ano que vem ele já confirmou aqui presença full time com a gente. Contratado, assim, né, no amor. Doutor Aldo, todo Diário de Eva aqui, ó, todo mês com a gente, vai continuar, 2021 promete. Manda aí os temas que você quer ver o doutor Aldo falando, porque ele segura toda a bronca, né, doutor? Mais ou menos. Doutor, a gente chegou no nosso tempo, eu conversaria muito mais tempo com o senhor. Eu ia confessar muito mais pecado aqui, eu vou poupar o pessoal de casa. Eu queria conversar muito mais coisas aqui, mas a gente segue. Nos próximos programas a gente vê aqui o que a gente precisa encaixar pro ano que vem. E esse é o último Diário de Eva com o doutor Aldo do ano. Calma, você não chora, do ano. Doutor, aqui um agradecimento especial de final de ano pro senhor. Agradecer porque o senhor tem se disponibilizado para estar com a gente, para colocar todo o conteúdo para fora, tudo aquilo que Deus te deu. E tem sido uma bênção, creio que tem sido uma bênção para todo mundo que nos assiste, não só para mim e para Paola, a gente já é fã de carteirinha, tá assinado aqui, doutor Aldo, fã-clube. Sim, com certeza. E é um prazer, é um privilégio poder compartilhar o evangelho com o senhor, ter essa troca, ter esse momento de companheirismo e de aconselhamento bíblico. Muito obrigada, a gente vai ficar por aqui, o senhor quer falar alguma coisa? Eu só queria agradecer a vocês, a paciência que vocês têm e a oportunidade de poder falar aqui para as pessoas e me coloco realmente à disposição. Tamo junto aí, tamo junto, com pandemia ou sem. Qualquer coisa. Deus deu a internet e a gente tá seguindo. Até a eternidade a gente tá lá trocando ideia. Doutor, um abraço. Um abraço para você aí de casa que tem nos assistido, que está conosco. É um prazer ter você aqui comentando, colocando suas sugestões, colocando o que você acha. Todo mundo aqui, ó. Ai, a Silvia que comentou. Silvia, foi você que eu te conheci. Paola. A Silvia veio aqui agora há pouco. Ela ganhou um livro no sorteio da conferência. Tá vendo? Eu entrego algumas coisas, eu entrego. Ela veio buscar. Ela falou que assiste o Diário de Eva e falou que ia correr para casa para ver se conseguia pregar o programa ainda. Olha aqui, ó, gente. Beijo, façam Silvia. Isso. Um abraço para Amanda, que conversou comigo hoje, deu o feedback do Diário de Eva. Tá sendo uma bênção pra gente. Espero que tenha sido para você. Semana que vem a gente está aqui com a Larissa Ferraro para falar sobre identidade em Cristo. Então você não pode perder, já divulga aí, coloca para as amigas da SAF, as amigas da igreja, a mocidade, enfim, coloca para todo mundo. Um abraço, Diário de Eva fica por aqui e até mais. Tchau, tchau.